Olá, bom dia, meus queridos e preciosos irmãos. Que a bênção do Senhor esteja conosco em mais um dia que se inicia pela graça de Deus. Eu gostaria de meditar algo com os irmãos nesta manhã e eu acredito que vocês confirmarão dizendo graças a Deus. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, a todos os leitores, acredito que todos os leitores têm percebido que Deus pode fazer grandes maravilhas e realizar grandes coisas usando simplesmente um homem. Um homem é tudo o que Deus precisa. Ele não precisa de muitos, embora ele abençoa e faz grandes maravilhas na vida de muitos, mas o que ele precisa é simplesmente de uma pessoa. Agora vamos aqui para uma escritura. O diabo também, ele sempre quis imitar a Deus. E veja o que diz em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Muito bem, amados, eu li do versículo 12 até o 17 de Romanos 5. Então, um só homem é o suficiente para Deus expor para todos o seu dom gratuito, que veio através de Jesus Cristo, a salvação para aqueles que estavam perdidos, perdidos no pecado, porque através de um só homem abundou o pecado e, consequentemente, a morte na humanidade. Mas, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através de um homem, o inimigo abundou o pecado. E através de um homem, Jesus Cristo, Deus se fazendo carne. E através de Jesus Cristo, superabundou a graça. Então veja, meu irmão, minha irmã, Deus precisa de um homem simplesmente só para fazer com que a tua bênção aconteça. E é isso que Ele tem feito através de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, falando de uma só pessoa ou um só homem, que Deus faz estremecer o inferno, nós vamos lembrar
aqui no parágrafo 150, a partir de 150 da mensagem reprovação por causa da palavra, é uma mensagem que também Deus usou somente um homem, profeta desta era, irmão Brana, para trazer uma fé apostólica de volta ao coração dos verdadeiros eleitos. Ele estremeceu Deus, estremeceu este mundo através de uma mensagem poderosa da qual nós cremos nela. Agora aqui no parágrafo 150, a partir de 150, a parte do parágrafo diz assim: Deus simplesmente precisa de um homem. É tudo o que ele precisa. Em algum lugar, ele pode ter uma voz. É tudo o que ele quer. Ter somente um homem em seu controle, ou seja, sobre o controle de Deus. Oh, como ele ama ter um homem. Ele teve um Noé uma vez. Vocês lembram do que Noé fez, né, irmão? Naquele tempo antediluviano, né, quando Deus se desagradara do homem e ele enviou o dilúvio para acabar com todos e começar novamente. Então veja o que ele fez através de Noé. Ele teve um Noé uma vez, ele teve um Moisés uma vez. Vocês lembram que através da mensagem, através de Moisés, Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia. Ele teve um Jeremias. Vocês lembram do profeta Jeremias? Ele pregou duramente contra o reinado de Josias e ele profetizou que Jerusalém seria destruída por uma grande nação sem misericórdia. É assim que Deus faz, ele usa um homem. Ele teve um Elias. Vocês lembram de Elias? Que enfrentou o reinado de Acabe e Jezabel? Duas grandes peças fundamentais na mão do diabo para influenciar o povo israelita. Mas graças a Deus que ali havia um Elias, um homem somente, que era a boca de Deus. Ele teve um Eliseu também, que enfrentou ali no reinado, um grande reinado também, sírio. E um homem simplesmente na mão de Deus, ele pode trovejar, meu irmão, minha irmã. Ele teve um João, diz o profeta, irmão Brando, ele teve um João ali que enfrentou todo o clérigo dos saduceus e fariseus para apontar com a sua mensagem precursora a vinda do grande Rei Senhor Jesus Cristo. Um dia ele teve sobre o seu domínio um homem chamado Jesus Cristo, ele mesmo, o próprio Deus, que pôs o fim no pecado para trazer vida eterna para um homem como eu, como você, meu irmão, uma mulher como você, minha irmã, que estava perdido no pecado, emaranhado sobre as teias de aranhas do pecado que está aqui nessa dimensão humana, mas ele usou um homem para superabundar a graça em nossas vidas. Este homem é Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa salvação, lá no Calvário, entregando a sua própria vida por nós. Irmão, minha irmã, se fôssemos olhar nós mesmos para o espelho da vida, nós temos que dizer todos os dias, com as nossas cerviz dobradas, graças a Deus por este homem chamado Senhor Jesus Cristo, que foi o poder salvífico da humanidade. Você não é agradecido por esse homem? Você não é agradecido por este Deus? O que este Deus maravilhoso tem feito, minha irmã, meu irmão, através deste homem, Senhor Jesus Cristo?
Ame a Ele, ame a sua palavra, ame a sua mensagem. Mensagem essa que Ele enviou também através de um homem para sacudir esta nação, sacudir este mundo com uma mensagem poderosa que tem trazido novamente uma fé de arrebatamento para os eleitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço do meu coração para o teu coração. Fique com estas palavras e inicie esse dia dizendo graças a Deus por este homem chamado Senhor Jesus Cristo na tua vida. Deus te abençoe, seja feliz, tenha sua cura nesta hora, a sua libertação e viva uma vida digna de ser abençoado por Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém. Amém.